Opa, pessoal, então, continuando aqui no segundo exercício aqui sobre vigas e cabos. Aqui eu estou trazendo aqui uma combinação de, no caso que fala de vigas e cabo, onde eu tenho aqui uma viga e um cabo aqui, né? Um cabo, vou dizer assim, um cabo. Então, a gente vê o seguinte, que no ponto A, a gente tem a viga está apoiada no apoio fixo, enquanto no ponto B aqui temos um cabo. Então, a gente tem a combinação de viga mais cabo. Então, aqui o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai calcular as forças, a gente quer calcular quais são as forças internas. Esse exercício aqui eu vou colocar o enunciado dele, porque tem valores, né? Aqui tem valor, valor, valor e valores. Eu vou colocar esses valores no final, eu vou colocar também o enunciado esse enunciado lá dentro do... Vou colocar um link para vocês conseguirem baixar esse enunciado. Vocês também conseguir visualizar esses resultados, porque também foi pedido uma força interna em algum ponto aqui. Então isso aqui a gente vai fazer isso no final. A gente vai fazer isso no final. Então, pessoal, aqui como é que a gente vai proceder para poder resolver esse caso aqui? A gente vai seguir 4 passos. Eu acabei fazendo isso no vídeo anterior, mas eu acabei não mostrando aqui. Quais são os 4 passos importantes, né, a se seguir? Os 4 passos são: primeiro, vai ser desenhar o diagrama de corpo livre. Segundo, é reação de apoio. Reações de apoio. Terceiro, é força cortante e momento fletor. Depois, 4, é o diagrama. Então, uma coisa que vocês têm que saber, pessoal, é que esses dois aqui, eles sempre vão voltar, né? Eles são muito importantes, né? Vou até colocar eles aqui, colocar assim, esses dois, são bastante importantes porque eles sempre vão voltar em todos os exercícios de estática. Então, em todos os exercícios de estática, você vai ter que desenhar o diagrama de corpo livre e calcular a reação de apoio. Esses dois aqui, vocês vão usar ele mais nesse caso aqui que a gente está vendo, né, que seria quando pede para calcular as forças internas. Nos outros casos aí vocês não vão ter que fazer esses dois casos, a menos que venha a ser pedido. Mas pela experiência vocês não vão fazer esses dois casos. Mas nesses dois últimos casos, enquanto os dois primeiros vocês sempre vão ter que sempre vão voltar nos cálculos. Então, sem mais delongas aqui, vamos seguir. Primeiro vamos fazer o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre, vou usar diretamente o desenho do jeito que está aqui. Então, a gente vai ter o quê? Como é que tem uma caneta aqui? Tá. Então, o que a gente vai ter? Diagrama de corpo livre. Como a gente tem um apoio fixo aqui, como eu falei para vocês, a gente vai ter... Como a gente tem um apoio fixo, a gente vai ter duas direções. Então, a gente vai ter um AY para cima e um AX na horizontal. Aqui agora no ponto B, na extremidade B, como a gente tem um cabo aqui na extremidade B, a gente vai ter uma reação, uma tensão ao longo do cabo, né? Porque se vocês olharem na literatura, você vai ver que quando você tem um cabo, a única reação que existe nessa extremidade, onde tem um cabo, é a própria tensão do cabo. E também a gente tem nossa força aqui distribuída. Nessa força aqui distribuída. Então são são as 4 forças as 4 reações que temos aqui. A gente tem as reações aqui no ponto A, a tensão no cabo e depois aqui a força, o carregamento distribuído. Agora, o segundo passo que a gente tem que fazer aqui, né, seria calcular as reações de apoio. A reação de apoio aqui seria calcular AX, AY e o valor, né, de T. Tá. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, se lembra que quando a gente quer calcular, vou colocar aqui, reação de apoio. Reação de apoios. Tá. Como a gente tem a reação de apoio, deixa eu puxar esse desenho aqui embaixo aqui, de modo que a gente possa olhar. Não, deixa eu até trazer ele aqui, redesenhar ele aqui mais simplificado.
de modo que a gente possa ver, usar também o diagrama de corpo livre para poder visualizar melhor. Então aqui vou ter AY, aqui vou ter AX, aqui vou ter T, e aqui vou substituir a força distribuída por uma força concentrada. Né? Então aqui a gente dá para substituir isso aqui por uma única força concentrada, que vai ser W vezes essa distância aqui, a distância na qual a força distribuída está sendo aplicada. Então aqui, por isso que eu estou substituindo aqui por ômega L. Ômega L. Tá. Então com isso aqui, peraí, tem uma coisa importante aqui, a gente tem um ângulo aqui que é um ângulo alfa. É importante ele aparecer. Tá. Então com isso aqui a gente vai ter o quê? A gente tem aqui essas reações, esse diagrama de corpo livre. Podemos agora calcular, a gente pode calcular agora as reações de apoio. Tá, então a gente pode, se lembra que a ordem que a gente segue aqui, a gente pode seguir a ordem fazendo somatório de força, a gente vai fazer primeiro somatório de força em X, depois somatório de força em Y, depois somatório em relação ao ponto A. Se lembra que o somatório aqui de momento, somatório de momento em relação ao ponto A, e sempre o somatório, como eu falei para vocês, é sempre o somatório de momento em relação à extremidade que tem mais reações. Nesse caso aqui, a extremidade que tem mais reações é a extremidade A. Então, eu vou fazer o somatório de momento em relação ao ponto A. Então, no caso aqui, para facilitar a minha vida, eu vou começar com o somatório de momento em relação ao ponto A. Não é obrigado, você não é obrigado a começar com o somatório de força em relação ao somatório de força ao longo do eixo X. Você pode começar com qualquer uma em diversas ordens, isso depende de vocês. Mas aqui eu vou começar apenas para não ter que reproduzir, vamos dizer assim, para não ter que refazer algumas equações, porque como eu já calculei aqui a solução desse exercício, eu prefiro começar com isso aqui, porque eu sei que não vou ter que reescrever algumas equações. Então, para facilitar a minha vida, eu vou começar com o somatório de momento em relação ao ponto A. Tá. Então, fazendo o somatório de momento em relação ao ponto A, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Você vê que esse desenho aqui, eu vou redesenhar ele aqui, mas de um certo formato. Olha o que vai acontecer. Aqui a gente vai ter ainda AY, AX. Aqui a gente ainda vai ter ômega L. Só que aqui, como a gente tem essa tensão T que faz um ângulo alfa em relação ao eixo horizontal, então a gente vai ter aqui duas componentes. A gente vai ter uma componente que eu vou chamar TY e a gente vai ter uma componente aqui que eu vou chamar de TX. Então, é importante você se lembrar disso. Você vê que aqui no enunciado também você vai ver que essa tensão aqui, a tensão da corda, ela não é vertical, ela não é horizontal, ela está fazendo um certo ângulo. Então, como ela está fazendo um certo ângulo aqui, eu preciso fazer a projeção dela no eixo X e no eixo Y. Então, com isso agora eu posso fazer o somatório de momento em relação ao ponto A. Tá. O somatório de momento em relação ao ponto A aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter fazendo a regra da mão direita aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos ômega L vezes L sobre 2. Tá, você vai me perguntar, tá, mas por que L sobre 2? Porque, não esquece, voltando aqui ao diagrama de corpo livre. Tenho isso aqui, você vê que essa distância aqui é L. E a força concentrada aqui, que vai ser ômega L, essa força ômega L aqui, ela está atuando no meio desse segmento aqui, bem no meio desse segmento, de modo que isso aqui seja L sobre 2. E a gente sabe que o momento ele é igual ao quê? Ele é igual a força vezes distância. Então, a gente vai ter ômega L sobre 2. Lembrando que eu acabei não colocando aqui as distâncias, mas a gente pode olhar as distâncias diretamente a partir daqui. Então, isso aqui vai facilitar bastante. Então, você vê que eu coloquei ômega L vezes a distância L sobre 2. Depois, lembrando que eu estou olhando aqui, L sobre 2. Depois, a gente olha, TX. Será que TX faz momento em relação ao ponto A? Não. TX, como ele está na linha ele está
atuando ele, a linha de ação dele está passando por A, então ele não vai fazer nenhum momento. Agora, TY, você vê que a linha de ação dele é perpendicular ao ponto A, hein, ou a linha de ação de A. Hein? Então ele vai fazer um momento. Esse momento aqui é um momento positivo, porque pela regra da mão direita, né, você tem um momento anti-horário. Então a gente vai ter aqui TY vezes tudo, vou chamar aqui de 2L, né, porque a gente tem aqui L mais L, 2L. Então vou dizer aqui vezes 2L, tudo isso igual a zero. Tá. Então, aqui depois vou ter o quê? Menos L quadrado dividido por 2, mais TY vai ser igual a quê? Ele vai ser igual a T seno de alfa 2L igual a zero. Tá. Então, isso significa o quê? Significa que T seno de alfa vezes 2L, aqui 2L, igual a ômega L quadrado dividido por 2. Isto é, T vai ser igual a quê? Vai ser igual a L, e um L pode ir embora. Então, a gente vai ter ômega L dividido por 4 seno de alfa. Então, a gente vai ter 4 seno de alfa. Isso mesmo, porque a gente vai ter 2 vezes 2, 4, e seno de alfa que vai descer aqui. Então, aqui a gente já tem, né, T vai ser igual a tensão na corda, vai ser igual a carga distribuída, né? Na verdade, a carga concentrada dividido por 4 vezes o seno, o seno de alfa. Isso, vezes o seno de alfa. Tá. Tendo isso aqui, a gente já achou o valor, né, o valor da tensão. Tá. Agora, continuando aqui, né, vamos calcular agora vamos trabalhar aqui agora com o somatório de força em X e Y para poder calcular aqui as reações AX e AY. Então, reproduzindo aqui novamente o diagrama de corpo livre para a gente poder acompanhar com mais facilidade. Então, aqui tem uma viga. Aqui vou colocar AY, AX. Aqui vou colocar, para facilitar a minha vida aqui, vou colocar TY. Aqui vou colocar TX. E aqui vou colocar ômega L. Tá. Então, eu vou vir aqui, somatório de força em X igual a zero. Então, vou dizer, somatório de força em X igual a zero vai ser isso. Então, somatório de força em X igual a zero, lembrando que X positivo para a direita e Y positivo, né, para cima. Então, vou ter aqui, vou ter AX menos TX igual a zero. Você vê que AX está para a direita positivo e TX está para a esquerda negativo. Onde TX, a gente sabe que TX é igual ao quê? Ele é igual a um T cossenos de 30. Na verdade, alfa. Né? Na verdade, alfa vai ser igual a 30. Acabei colocando o valor dele. Mas vamos colocar o valor alfanumérico por enquanto. Então, vou ter o quê? Que AX vai ser igual a um T cosseno de alfa. Peraí, deixa eu colocar aqui em vermelho para facilitar a nossa vida aqui. Depois a gente vai substituir os valores certos para ver se estamos fazendo a coisa certa. Tá. Agora, após isso aqui, a gente vai calcular o somatório de força em relação a Y. Então, somatório de força em relação a Y, a gente vai ter o quê? Olhando aqui, a gente vai ter AY para cima, que vai ser mais AY. Depois, menos ômega L para baixo, mais TY. Tudo isso aqui igual a zero. Agora, AY menos ômega L mais TY, a gente sabe que ele vai ser igual a T seno de alfa. Tudo isso igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a AY igual a
ômega L menos T seno de alfa. Então, você vê que aqui conseguimos achar o valor de AY. Voltando aqui ao diagrama de corpo livre, você vê que conseguimos achar o valor de AX, AY, ômega L, ômega L já foi dado aqui, e o valor de T. Você vê que diferente dos exercícios anteriores, pessoal, você vê que o exercício que a gente fez anteriormente, o valor de AX, o valor de AX aqui era igual a zero. Mas por conta da presença desse cabo aqui, que faz uma tensão, que tem um ângulo alfa aqui, então a gente acaba achando que o AX não vai ser igual a zero, ele vai ter um valor. Então isso aqui isso vai fazer aparecer uma força interna no eixo X. Porque se você olhar o vídeo que a gente fez a aula anterior, você vê que como não tínhamos um valor, um AX0 aqui, não tínhamos nenhum valor, uma carga interna ao longo do eixo X. Mas como agora AX não é negativo, não é nulo, então vai aparecer uma carga interna ao longo do eixo X. Então, vou mostrar para vocês aqui no próximo exercício, para vocês visualizarem melhor. Tá. Opa, então, continuando aqui. Então, a gente já tem o valor das reações. Então, deixa eu pegar aqui uma outra folha. Então, teremos o que aqui agora? Agora a gente precisa calcular as forças internas. Então, aqui, novamente, vou usar... Vou redesenhar, na verdade, esse desenho aqui. Esse desenho que está aparecendo para vocês aqui. Para não sujar ele aqui, vou reproduzir aqui de uma forma mais simplificada. Ômega, aqui a gente tem AY, AX, depois a tensão na corda aqui, que faz um ângulo alfa. Tá. Então, se lembra como eu falei para vocês, para poder calcular aqui as forças internas, lembrando que aqui vou calcular, estou na fase 3, que é força cortante e momento fletor, EMF. Tá. Então aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer umas seções aqui, seccionar ele. Então, primeira seção a gente sempre faz antes e depois, do carregamento. Antes vou colocar aqui, vou chamar ele aqui de D, e depois vou chamar aqui de E. Se fosse como igual à aula anterior, em que a força distribuída fosse ao longo da viga, então a gente teria apenas uma divisão. Mas você vê que a carga distribuída, ela para no meio da viga. Então, por isso que a gente vai ter essas duas divisões. A gente vai ter aqui no meio, não vou dizer no meio, aqui dentro aqui da carga distribuída e depois da carga distribuída. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como eu falei para vocês, a gente sempre vai calcular, a gente pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas eu prefiro sempre ir da esquerda para a direita para facilitar as coisas. Então, vou indo da esquerda para a direita. Primeiro eu vou usar essa porção aqui. Deixa eu mostrar ela aqui. Primeiro eu vou usar essa porção aqui, toda essa porção, para poder achar qual é a força cortante nessa porção aqui. E o momento flutor. Então, terei o quê? Vou ter isso aqui. Terei AY. Depois aqui AX. A gente tem. Depois vou ter aqui a carga distribuída, ômega. Aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer a força cortante, o momento fletor. E vai aparecer aqui uma força horizontal que eu estou chamando de N. Uma carga interna na horizontal que eu vou chamar de N. E outra coisa também que a gente tem que ter é o seguinte. Essa distância aqui vai ser X. Como eu falei para vocês, como eu estou cortando arbitrariamente, estou fazendo essa seção D aqui, ela é arbitrária. Ela não é na metade ela é apenas arbitrária. Então, por isso que eu não sei qual é a distância dela. Mas eu sei que
no final eu posso atribuir um valor a esse x para poder saber qual é a força cortante em um determinado lugar, dentro aqui onde está situando a força distribuída. Então, daqui, o que eu vou fazer? Vou aplicar as três fórmulas que a gente viu, que é somatório de força em relação ao ponto X, não, na verdade, não em relação ao ponto X, na verdade, ao longo do eixo X, a gente vai ter AX mais AX menos N igual a zero. Igual a zero. Então, com isso aqui, a gente vai ter que N vai ser igual a AX. Então, ele me diz que nessa porção aqui, a carga interna N, essa carga interna N aqui ao longo do eixo X, ele é igual a AX. Depois eu venho aqui, somatório de força em Y, deixa eu subir ele aqui, igual a zero. Então, o que eu vou ter? Terei mais AY menos ômega x menos V igual a zero. Tá, mas você vai me perguntar onde vem esse ômega x. Lembrando, pessoal, que a gente tem essa carga distribuída aqui. Então, essa carga distribuída, podemos substituir ela por uma única, uma carga concentrada que vai ser igual a um ômega x. Isso aqui, lembrando que eu falei isso no vídeo anterior, que quando eu tenho uma carga aqui distribuída assim, ao longo de um segmento, vou dizer assim, X, é a mesma coisa que dizer o seguinte, que eu tenho uma única carga aqui, que eu tenho uma única carga, é a mesma coisa que dizer que eu tenho uma carga concentrada ômega x. Você vê que aqui que eu tenho uma distribuída ômega ao longo do eixo x, é a mesma coisa que ter uma única força, ômega x, que vai ser ômega vezes x. Assim que a gente substitui os valores alfanuméricos, assim, isso aí vai fazer cada vez mais sentido. Então, agora aqui, substituindo aqui, a gente vai ter que AY vai ser igual a ômega x mais... Opa, peraí. Na verdade é V que a gente quer calcular. Me equivoquei aqui. Na verdade é V que a gente quer calcular. Então, V vai ser igual a quê? Vai ser igual a AY menos ômega x. AY menos ômega x. Deixa eu pegar aqui o vermelho aqui para colocar. Tá. Então, vai ser um AY menos ômega x. Tá. Então, a gente já tem a carga interna ao longo do eixo x, a força cortante que é ao longo y. Agora a gente tem que achar qual é o momento, qual seria o momento fletor. Tá. Então aqui só avançar um pouco aqui. Então, vou reproduzir o desenho que a gente fez. Só a título aqui ilustrativo apenas. Então a gente vai ter essa pequena porção aqui. AX, não, na verdade, AY, AX. Depois a gente vai ter V, N e momento flutor. Tá. Então aqui a gente precisa calcular agora qual é o momento, a gente quer calcular esse cara aqui, qual é o momento flutor em relação a esse. Então eu preciso fazer o somatório de momento em relação a esse ponto aqui. Onde que aqui e essa distância é x. Tá. Antes disso, o que eu vou fazer? Tudo isso aqui eu vou substituir ele por um único, por uma coisa mais simplificada. Então aqui eu vou ter o quê? Vou ter AX, não, isso aqui é sempre AY, não sei porque eu estou colocando AX. Eu vou dizer que tudo isso aqui vale ômega x. De modo que essa distância aqui vai ser x dividido por 2. Esse ponto é o ponto qualquer aqui. E a gente vai ter o momento aqui. O momento que a gente quer calcular.
Tá, então fazendo aqui o somatório de momento, então a gente vai ter o quê? Lembrando que tudo isso, a distância aqui é x. A gente vai ter, pela regra da mão direita, AY vai fazer um momento negativo, AY vezes x, enquanto ômega x vai fazer um momento positivo, ômega x vezes x dividido por 2, lembrando que é força vezes distância, mais m, tudo isso igual a zero. Então a gente vai ter que m vai ser igual a quê? AY vezes x, mais, não, menos, pessoal, menos ômega x quadrado dividido por 2. Então, isso aqui é o momento, né, fletor para essa seção. Então, agora a gente pode continuar o raciocínio, né, para achar a força cortante, né, a força cortante, o momento fletor, né, agora na seção E, né, essa seção que a gente fez aqui. Então, continuando aqui, espero que descendo lá atrás, espero que a folha não vai atrapalhar aqui, que eu estou vendo que os desenhos estão aparecendo aqui, ó. Não, deixa eu pegar uma outra folha aqui para facilitar a nossa vida. Então, a gente vai ter o que agora? Aqui. Se descer aqui. Vou cortar nessa seção. Então a gente vai ter AY, AX, aqui ômega, que não tem nada. Aqui vai aparecer N, V, que é o momento fletor. Tá. Então aqui, agora, vamos calcular. A gente vai ter o quê? Fazendo as mesmas operações. Então a gente é somatório de força em x igual a zero. Então vou ter o quê? Que AX mais N igual a zero. Pessoal, uma pequena correção aqui que eu gostaria de fazer aqui na primeira sessão. Aqui seria mais, né, porque estou indo na mesma direção. Aqui vai ser um menos aqui. Uma pequena correção que estou trazendo. Então aqui vai ser AX mais N. Então N vai ser igual a menos AX. Então isso aqui a gente já tinha visto. Então nada vai mudar aqui. Agora, somatório de força em Y igual a zero. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter AY menos ômega. Lembrando que tudo isso aqui é L, então vai ser ômega L. E menos V igual a zero. Então, a gente vai ter aqui V vai ser AY, AY menos ômega L. Então, a gente tem aqui a força cortante. Depois, calculando agora o momento fletor, usando a mesma estratégia que a gente fez anteriormente, o que a gente vai ter? Né? Deixa eu trazer aqui o desenho para a gente visualizar melhor. A gente vai ter, a gente sabe que tudo isso aqui é um x, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser L menos x, e isso aqui, essa distância aqui é L dividido por 2. Tá. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter AY, na verdade, menos AY vezes x. AY vezes x. Né? O x seria toda essa distância aqui. Depois menos, não, na verdade mais, né, que será o momento anti-horário, ômega L vezes L sobre 2 mais L menos x
Tá, você vai me perguntar de onde vem isso aqui, pessoal. Então, olha esse desenho aqui. O que a gente vai ter, pessoal? Se vocês olharem esse desenho aqui, eu estou dizendo o seguinte. Esse aqui será nosso segmento EE. Eu falei para vocês que tudo isso aqui é L. Então, se tudo isso aqui é L, tudo isso aqui é X, bom, na verdade, tudo isso aqui vai ser X menos L. Né? Acabei me equivocando aqui, pessoal. Aqui é X menos L. Né? Da mesma forma que aqui vai ser X menos L. Então, tudo isso aqui vai ser X menos L. Corrigindo aqui, X menos L. Só que a gente também tem essa distância aqui. Por quê? Deixa eu redesenhar isso aqui. Porque como eu falei para vocês, se vocês olhar, a gente tem isso, que é ômega distribuído ao longo do L. E isso aqui pode ser substituído por um ômega L. Então, que está atuando na metade dessa distância L. Então, isso aqui é L sobre 2. Então, além desse X sobre L, eu tenho essa pequena distância aqui que é L dividido por 2. Então, eu teria esse L sobre 2 e depois tenho aqui um X menos L. Então, por isso que eu tenho toda essa distância. L dividido por 2 mais X menos L. E a gente tem aqui mais M. Tudo isso aqui igual a zero. Então, no final das contas, a gente vai ter aqui M vai ser igual a AY vezes X mais ômega L. Tudo isso aqui vai ser X menos L sobre 2. Vai dar esse valor aqui. Tá. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer aqui vai ser verificar se a gente fez todos os cálculos certos. Vou trazer aqui os resultados. Vou trazer aqui... na verdade, esses aqui são os resultados que a gente fez. Em vez de trazer os resultados, vou colocar para vocês aqui vou colocar na descrição do vídeo aqui, ou na descrição ou no comentário, vou colocar o enunciado e vou colocar também o enunciado e assim como os valores, né? Os valores desse de L, do W, esquece de L, de W e de ômega, de modo que vocês possam verificar quais são os valores que foram pedidos. Eu vou colocar também a resolução do problema, de modo que vocês vão verificar que os resultados que a gente fez aqui foram o resultado correto e a gente conseguiu chegar ao resultado que foi estipulado pelo livro. Então, espero vocês no próximo vídeo. Abraço.